Bom, boa noite. Ai, que desentoado. Não gostei, irmãos, de verdade. Nós estamos um pouco... Boa noite a vocês que estão em casa. Está gravando, Samuel? Boa noite, os irmãos que não puderam estar aqui. Boa noite a todos, que vocês sejam bem-vindos. E eu vou lhe dizer uma verdade, irmãos. E o João Helder sabe muito bem dela. Eu pensei assim, gente, que privilégio, vou pregar só para a família do irmão João Helder. E é aniversário da esposa, vou pregar para eles, porque só tinha eles aqui na igreja. Então eu pensei, olha só eles, prego para eles e tudo bem. Ainda disse assim para o irmão João Helder, vamos fazer o seguinte, daqui 5 minutinhos a gente fecha a igreja e vamos embora todo mundo. E o irmão disse, tenha fé. Tenha fé, né, irmão? E aí, a fé trouxe vocês aqui. Deus seja louvado pela presença de todos. Bom, queridos, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia. Mas antes de abrir, vamos falar novamente com o nosso Deus. Deus querido, vamos abrir agora a Tua palavra. Senhor, por favor, fala através dela para nós. É o que te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Bom, vou ver se eu não consigo usar esse óculos aqui. Vamos lá. Não, acho que eu vou precisar aqui um pouquinho. Nós vamos ler Gênesis 25, do 29 ao 31. Gênesis 25. Gênesis 25, do 29 ao 31. Vou começar, tá bom? Jacó tinha feito um guisado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí a chamar-se de Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitaria o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha só. A gente vendo assim, né? A gente dando uma olhadinha assim, vai pensar assim, mas esse rapaz não era de Deus, não. Olha só, vendeu a primogenitura? Como assim? Estranho, né? Porque ele era o primogênito e o direito era dele, e a gente acha meio estranho ele ter vendido. Será que ele era ruim? Não era de Deus, não? Será que era um homem ruim? Mas olha só. Quem era Esaú e Jacó? A gente vai falar sobre Esaú e Jacó, mas vamos parar lá para trás um pouquinho. Esaú e Jacó eram filhos de quem? De Isaac. Isaac era filho de quem? Abraão. Então vamos ver o que Deus disse para Abraão. Gênesis 12, 2 e 3. Gênesis 12, 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus não parou aí. Olha o que ele disse para Isaac. Gênesis 26, 3 e 4. 2. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Olha só. Então, eu penso assim, a Bíblia também diz assim, se a árvore é boa, os frutos são bons. Então, qual era o grande problema? Na verdade, qual é o grande problema das pessoas hoje? Alguém pode me dizer qual é o grande problema das pessoas hoje? Alguém arrisca aí? Deve ser muitos, mas alguém arrisca dizer pelo menos um grande problema? Falta de comunhão, Cris?
também, Cris, isso também é um grande problema das pessoas. Mas um dos grandes problemas das pessoas, sabe o que são, gente? É assim, as coisas são muito atraentes e interessantes quando não são minhas, quando não são suas. Quando a gente quando a gente começa a possuir aquelas coisas, o brilho se perde. Tipo assim, eu não tenho carro, mas quando eu passo a ter um carro, o carro acaba ficando sem valor para mim. E aí eu quero um outro tipo de carro, e um outro, e um outro, e o outro. Sempre vai perdendo valor para mim. Uma casa. O sonho das pessoas é ter uma casa própria, não é? O sonho da maioria, aliás, de todas as pessoas, é ter uma casa própria. Mas quando a gente tem, o brilho não fica tão assim. Vai se perdendo, a gente começa a arranjar lugar para fazer reforma e aí o brilho se vai. E quando se fala da pessoa amada? Quando a gente está querendo conquistar, né, o amor da vida da gente, no meu tempo, os rapazes davam piscadinhas para as moças. Quem é do meu tempo aí? Os rapazes davam uma piscadinha para as moças, para dizer que estava interessado. Hoje em dia não, coisa diferente. Mas, quando se casa, as mulheres se tornam o quê? As empregadas do lar. A maioria das mulheres é empregada. E perde o quê? Perde o brilho. Infelizmente, nós valorizamos o que não temos. Porque quando a gente tem, né, Cris? Já era. O brilho se foi. E isso é muito triste. Olha, eu achei essa frase aqui muito linda e muito interessante. Não ponha na cabeça de vocês essa frase, hein, gente? Nunca troque o que você mais quer na vida por o que você mais quer no momento. Porque o que a gente quer na vida é para sempre. Porque os momentos, eles são rápidos, efêmeros, como diz aí o pessoal eloquente. Eles são rápidos, passou, já era, entendeu? Mas a vida é para sempre, é para sempre. E um dia, o quê? Esaú fez o quê? Ele chegou da caça, muito cansado, e quando nós estamos muito qualquer coisa, a tendência é ter perigo nisso. Quando você está muito com fome, o que acontece? Quando você vai comer demais. Você vai para o lado do quê? Da glutonaria. Quando você está com o quê? Quando você está com... Deixa eu ver, com muito dinheiro. Vamos lembrar o dinheiro. Com muito dinheiro. Isso, você corre o risco você ficar autossuficiente. Você pode achar que o dinheiro é o quê? É tudo na sua vida. O dinheiro é tudo para mim. Mas também não ter dinheiro, gente do céu, coisa ruim, hein? Não ter dinheiro, pelo amor de Deus. Pensa nós, mulher, no shopping, com o dinheirinho tomar uma casquinha, enquanto sua amiga do lado está tomando um milkshake delicioso. Gente, isso é horrível. Isso é terrível. Mas tem gente que não gosta de comer. Tem uma irmã aqui na igreja que me disse que não gosta de comer. Meu pai queria ser que nem ela, não gostar de comer. Ela disse, eu não gosto de comer, Regina. Olha, Rosana, eu vou falar, porque foi você. A Rosana, gente, ela deve estar assistindo aí de casa. A Rosana disse que não gosta de comer. Queria ser que nem a Rosana, gente. Juro que eu queria. Não gostar de comer. Talvez assim eu não teria gastrite, eu acho. Então, assim, mas se você não gosta de comer, se você não come, outro perigo, a inanição, você pode morrer de fome. Então, assim, os extremos é muito perigoso. Os extremos são perigosos demais. E é aí que Esaú vai se dar mal. Por quê? Porque ele está num extremo. Então, assim, Esaú, imagine a cena comigo. Jacó está lá, na casa dele. Jacó era o homem da casa. Ele era um homem pacato, sossegado. Eu imagino Jacó, sabe como? Na saia da mãe dele. Sabe aquele homem pacatinho? Sabe cozinhar, gente? Ele sabia cozinhar. Então, eu imagino Jacó crescendo, assim, bem assim, na sainha da mãe, ali vendo toda a mãe cozinhando. Então, aprendeu. Esaú não, machão. Eu arranco as tripas e dou um nó. Eu sou o machão. Eu vou para a guerra, eu faço tudo. Eu vou para a caça, eu mato e eu como. Esaú era esse, um caçador. Então, os dois eram bem diferentes. Agora, imagine.
Jacó está lá fazendo o seu cozinhado, cheiroso, tipo aquele caldo que Cris Lane sabe fazer, que tem um nome estranho, mas é bom, né, Cris? E as vizinhas começam a sentir o cheiro e quer. E aí, o Jacó está lá fazendo o guisadinho dele cheirosíssimo. E chega quem? Chega Esaú. Muito fome, muito cheio de fome. E quando a gente está muito, a tendência é perder o raciocínio lógico das coisas. E aí Esaú chega em Jacó e fala assim: bom, Jacó, eu estou com muita fome, cheguei da caça, estou com muita fome mesmo. Tem como você me dar um pouquinho aí do seu cozinhado aí de lentilhas? E Jacó diz o quê, irmãos? Não, dou não. Ele diz não. Ele diz assim: não vou dar não. E não dá mesmo. Ele diz: eu troco. E a gente fala assim: nossa, mas gente, o Jacó queria muito a primogenitura. E aí ele disse: eu troco. A gente sabe a história. Eu não dou, eu troco. E a gente fala: nossa, mas desde antes já tinha irmão, os irmãos tinham essas picuinhas? Tinha. Irmãos, é muito comum os irmãos ter picuinha. Só quem não tem picuinha com o irmão é quem não tem irmão, filho único. Porque, imagine, os irmãos é assim, ó. Ô fulano, presta seu chinelo aí para mim ali. Aí ele diz o quê? Não, meu chinelo não. Usa o seu aí remendado com prego. Não empresta. Então tá bom, vou tomar banho primeiro. Não, quem vai tomar banho sou eu. E é aquela briga para tomar banho. Ou então assim, tá bom, a coxa de frango é minha. Domingão, hein, um frangão na mesa. A coxa de frango é minha. Não, senhor, a coxa de frango é minha. A outra é do pai, né? Então a coxa de frango é minha, tu fica com o quê? Com pescoço. É comum, gente. Eu gosto de pescoço, hein? Pode deixar para mim. Então, é assim, o pé, né, irmão Oswaldo? Mas a coxa, não. Então, os irmãos, eles têm rincha. Eles brigam. Eles têm esses problemas. E Jacó era um homem voltado às coisas espirituais, do céu. Ele pensava nas coisas do céu. Ele queria, porque queria a primogenitura, a bênção de Deus. Porque a primogenitura era o quê? Nada mais, nada menos que a bênção de Deus. Mas Jacó já tinha, irmãos, só não sabia, não se ligou que tinha, né? Ele já tinha. Mas aí, Esaú ficou assim meio, opa, como assim? Mas também, o que vai me resolver uma primogenitura se a minha barriga está vazia? O que vai me resolver um negócio espiritual se eu tenho um negócio físico aqui para mim comer? E ele fez o quê? Trocou. Claro, ele estava morrendo de fome. Quando a gente está muito, a gente faz coisa sem pensar. E Esaú trocou algo para a vida inteira por algo de momento. E ele trocou. E chega o grande dia de Isaac abençoar o filho mais velho. Isaac manda chamar o filho, quem vai? Jacó. Jacó vai lá. E aí Jacó vai, engana o pai, se passa pelo irmão, a mãe que ajudou, e Jacó chega lá, é abençoado, né? E quando Esaú chega com o guisado dele para dar para o pai, o que acontece? A bênção já tinha sido dada. E ele disse: não, pai, mas eu cheguei agora, e aí? Não tem mais bênção. A bênção era para o filho, né? O filho chegou, abençoou e não tem mais bênção. Não era duas bênçãos, era única. Algo único para o filho mais velho. E ele fez o quê? Jogou fora. Muitas vezes a gente joga fora o que é para sempre na nossa vida, para ficar com coisinhas aqui da terra de momento. Sabe, prazerzinho de momento? Jogamos anos-luz na igreja fora por um prazerzinho de momento e aí a nossa vida se vai lá. Olha que triste. E foi o que Esaú fez. E aí ele ficou querendo o que não tinha mais jeito. Já era. Passou. Entendeu? Não deu valor, passou. E aí quando a gente não dá valor, as coisas passam, irmãos, e passa rápido. Quando a gente dá valor às coisas do céu, isso chama-se adoração. Valorizar as coisas chama-se adoração. Às vezes a gente não valoriza a família que tem. Isso, Deus fica muito triste com a gente. Isso chama-se adoração. Adoração a Deus é valorizar tudo que Deus não dá. Porque, afinal de contas, não é tudo de Deus? Não é tudo de Deus? A gente não fala que somos mordomos? Então, se nós somos mordomos, tudo que a gente tem é de Deus. Então, temos que valorizar. Eu tenho R$1 na conta lá? Então, tá, vou valorizar meu R$1 para ver se ele cresce. E é assim, gente. Então, assim, a vida, queridos,
Quando Esaú chegou e não tinha bênção para ele, ele ficou louco. Ele se transformou. Ele pensou, ai, quando meu pai morrer, vou matar ele. Eu vou esperar meu pai morrer, e quando meu pai morrer, eu mato esse cidadão. Jacó, ele agiu certo? Claro que não. Jacó agiu errado, porque ele foi enganador, enganou o pai, fez com que o irmão se tornasse quase um homicida. Então, ele fez tudo errado. Pagou? Pagou, irmãos. A vida não tolera desaforo. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente brinca, mas a gente esquece de pensar que a vida não tolera brincadeira, a vida não tolera desaforo de ninguém. Por isso, a gente tem que pensar muito no que nós vamos fazer. Pensar muito nas nossas escolhas. Pensar muito, muito bem. Porque os nossos problemas mal resolvidos também, eles vão atrás de nós aonde nós formos. Porque Jacó foi longe. Jacó teve que abandonar sua mãe. Nunca mais viu sua mãe. Olha que coisa triste. Ele amava tanto a mãe. A mãe amava tanto Jacó. Mas Jacó teve que ir embora. Nunca mais viu a mãe. Vai ver lá no céu. Amém, né? Por isso, pelo menos, né? Mas ele não viu mais a mãezinha dele aqui na terra. Olha que triste, né? Então, assim, quem valoriza a família fica triste, né? Então, assim, a vida é assim, irmãos. Os problemas, eles correm atrás da gente. E tanto corre que correu atrás de Jacó. Esaú, ele não teve um momento de sossego, porque ele só pensava em se vingar de Jacó. A vida de Esaú foi ruim, porque ele só pensava na vingança. Jacó, por outro lado, a vida dele não foi boa. Enganavam ele o tempo todo. Olha só o sogro dele, o Labão. O Labão, só o salário do Jacó, o Labão trocou umas 10 vezes. E deve ser para abaixar, né? Para abaixar, defasar o salário do coitado. E a mulher, são 14 anos para ter a mulher. Olha só, foi muito enganado, né? Então, assim, por quê? Porque ele não resolveu o problema lá na hora. Ele fez da maneira mais errada possível. Deus não abençoou ele por causa disso. Então, assim, às vezes a gente pensa que os caminhos, as nossas escolhas são as certas, mas muitas vezes as nossas escolhas são as erradas. E são as nossas escolhas que vão dizer lá na frente quem somos, como vamos ser, como vamos estar. É as nossas escolhas, irmãos. Muitas vezes escolhemos de maneira errada. E aí, queremos reclamar o que não temos direito. Aí é que eu falo assim, gente, ou pessoinha para fazer a escolha errada, acho que fui eu. Mas eu tenho que reclamar com Deus? Não, gente, Deus não tem culpa das minhas escolhas. Ah, Senhor, por que é que eu estou nessa vida agora? Não, escolhas, gente. E elas são assim, as escolhas vão levar a gente para algum lugar. Será que a gente quer estar no lugar que a escolha que a gente fez nos levou? Eu não sei. Eu espero que sim. Eu espero que as nossas escolhas nos levam bem próximo do nosso Deus, que a gente possa ficar bem próximo de Deus e ter mais comunhão com Ele. Eu vou contar uma história. Na verdade, eu acho que eu já até contei aqui. É um mito grego, da mitologia grega. Mas ele nos ensina muito. É a história de Dédalo e o seu filho Ícaro. Escolhas. O Dédalo, não vou contar a história inteira, mas assim, o Dédalo, ele foi preso com o filho dele por um rei em uma montanha próxima ao oceano. E eles ficaram presos lá. Só que esse Dédalo era muito inteligente. Ele era inteligentíssimo. Então, ele pensou assim, vou dar um jeito de sair daqui. E o que ele fez? Alguém sabe o que o Dédalo fez? Ele construiu asas para ele e para o filho dele, com cera. Ele ficou olhando assim para cima e ele começou a ver os pássaros voando. Ele falou, o quê? Vou construir 2 asas enormes para mim e 2 para o meu filho. E nós vamos sair daqui o quê? Voando. Essa era a ideia de Dédalo. E deu certo para ele. Ele construiu as asas, mas antes deles lançar voo, ele disse assim para o filho dele, olha, Ícaro, você não voe tão alto, porque senão o sol vai derreter a cera e as penas vão começar a cair. E você vai cair no oceano e vai morrer. Só que o filho, e também não voe tão baixo, porque senão também cai no oceano e morre. Mas filho é filho hoje e sempre, amém. E aí, menino, o que um rapazinho fez? Quando ele começou a voar, ele pensou,
Uau, tô voando! E ele começou a subir, todo desatinado. E o pai falava: desce, desce, que você vai morrer. Não teve jeito. Ele escolheu voar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E quando ele viu, as penas começaram a cair e o Ícaro morreu. O Ícaro morreu. Essa é a mitologia lá. Mas, gente, tem muitas pessoas que fazem escolhas erradas e dão na onde? Em morte. Então, assim, aqui está dizendo que Jacó teve um fim bom, né? Porque ele deve ter se arrependido muito do que ele fez. Porque quando ele se encontrou novamente com Esaú, os dois choraram, se abraçaram e não teve morte, gente. Olha só que coisa linda. Eles se abraçaram e se entenderam. Se entenderam porque Jacó colocou Deus em primeiro lugar. E eles dois sepultaram o pai deles juntos. Já imaginou? Jacó quase não vê o pai dele também? Por conta de quê? Da mentira deles escolherem enganar. Que eu e você possamos pensar, refletir e fazer boas escolhas, porque afinal de contas Jesus está tão às portas e a gente fica tão apegado a coisinhas do mundo, sabe? Os prazeres do mundo não são ruins, mas vão nos levar a lugar que a gente não vai querer estar, porque Jesus está voltando e a gente não quer ficar fora, porque como eu disse, o que mais a gente quer na vida é o quê? Estar no céu. O que eu mais quero estar na vida é estar no céu. Até que essa semana o Gabriel me perguntou: mãe, o que você mais quer? Meu filho, o que mais quero é estar no céu. Aí a Carol, foi a Carol. E ela disse assim: mãe, mas se para isso você precisar perder uma perna? Eu falei: minha filha, eu posso ficar manca das duas, perder as dois braços, duas pernas, perder tudo. Eu falei: mãe, mas e se você precisar perder uma filha para estar no céu? Eu falei: minha filha, que perco. Não tem problema com isso, não. O meu problema é estar no céu. Eu quero estar no céu. Ela falou: nossa, mãe, mas a filha sou eu. Eu falei: filha, se você não quiser também perder nada, você não vai estar lá no céu. Temos que perder alguma coisa. E se a gente não perder alguma coisa para estar no céu, não tem sacrifício, não tem nada. Então, não vai estar lá, não. Então, irmãos, nessa noite a minha mensagem é que a gente possa fazer realmente a escolha certa. Que Deus me use e te use para escolher somente as coisas que realmente são valorizadas por Deus. Não que nesse mundo a gente não possa se divertir. É claro que pode. Não estou dizendo que a gente não pode ir a uma festa. Opa! Eu sabia que isso ia acontecer. Não pode ir a um shopping? Claro que pode. Mas temos que valorizar as coisas do céu. Primeiro as coisas do céu, depois as da terra. Amém? Que Deus seja com cada um de nós, que possamos ir para a nossa casa com esse pensamento. O céu está próximo e a gente precisa estar lá. Apesar dos pesares, apesar das nossas lutas, apesar que todos os dias Satanás procura um jeito de tirar a nossa paz. E muitas vezes a gente cai, hein, irmãos? Digo-lhe de passagem que a gente às vezes cai, hein? Mas que a gente possa escolher realmente estar no céu. Que nada nesse mundo, nem ninguém roube o que já é nosso, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Senhor João Helder, te convido para cantar. Hoje os irmãos chegarão mais cedo em casa. Então devemos valorizar, né, Regina? Valorizar a tudo que Deus tem nos dado e agradecer a Deus, ser agradecidos a Deus. Então esse louvor que nós vamos cantar é sobre agradecimento. Senhor meu Deus, eu quero agora te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz por mim. Nas minhas orações eu só faço te pedir. Senhor meu Deus, eu quero agora te agradecer. Obrigado pelo pão que me alimenta, que me sustenta e me ajuda a caminhar, me dando forças para que eu leve minha cruz.
Senhor meu Deus, obrigado pela sua luz, obrigado pelo pão, pelo ar que eu respiro, pela cruz que eu carrego. Obrigado pela sua luz, obrigado por dizer aonde eu devo caminhar. Obrigado por me salvar através do seu Filho Jesus. Senhor meu Deus, eu quero agora te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz por mim. Nas minhas orações eu só faço te pedir. Senhor meu Deus, eu quero agora te agradecer. Obrigado pelo pão que me alimenta, que me sustenta e me ajuda a caminhar, me dando forças para que eu leve a minha cruz. Senhor meu Deus, obrigado pela sua luz, obrigado pelo pão, pelo ar que eu respiro, pela cruz que eu carrego. Obrigado pela sua luz, obrigado por dizer aonde eu devo caminhar. Obrigado por me salvar através do seu Filho Jesus. Obrigado pelo pão, pelo ar que eu respiro, pela cruz que eu carrego. Obrigado pela sua luz, obrigado por dizer aonde eu devo caminhar. Obrigado por me salvar através do seu Filho Jesus. Amém, irmão João. Realmente a gente tem que agradecer a Deus pelo Filho Jesus. Todos os dias temos que agradecer esse Salvador, que o amor dele estará sempre cravado aqui na mão dele. Que amor, hein? Oremos. Ó grande Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado pelo sol que nasce, pelos pássaros que cantam e nos alegram. Ah, Senhor, obrigado pelos nossos filhos, independente de quem são eles. Obrigado pelos nossos esposos, independente também, Senhor, de quem são eles. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. E somos eternamente gratos, Senhor. Se vivermos a eternidade, Senhor, não teremos nem tempo de te agradecer tudo que o Senhor faz por nós. Grande Deus, por favor, aqui estão os seus filhos. Leve-nos, Senhor, para nossos lares com a proteção dos seus santos anjos e nos traga de volta aqui, Senhor, no sábado para te adorar em espírito e em verdade. Fique conosco, Pai, é o que te peço e que te agradeço por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.